Cadê o pessoal? Entrem. Hello. A Laís já entrou. O Cassi. Augusta. Voltamos à programação normal. A Tami. Oi, Tami. Saudade. Raquel, maravilhosa. Viu? Tô te notando, Raquel. Tá, quero mandar um beijo então pra toda a Petra, equipe maravilhosa que tá aí correndo atrás de muitos contratinhos, de muitos projetos maravilhosos, a nossa Diri de projetos. Um beijo pra Diri de projetos, um beijo pra Diri de comercial, pro diretor de RH, um beijo pra todos os Diris, pro pessoal do marketing que tá aqui dando suporte técnico nessa live. Ai, beijo pra Rafa e pro Marcelo, que são os nossos novos trainees. Já passou, né, querida? Os nossos novos membros. Beijo pra eles que já estão assim, ó, já chegaram voando. A Rafa entrou agora, tô falando de ti, Rafa. Olha, deixa eu ver aqui. O professor entrou, vou mandar o convite aqui. Que agora vai. Ai, obrigada, Pan. Olá, que coisa séria. Sanado o problema tecnológico. Pronto. É, normal, num dia de chuva, né? O que mais espera? Pois é. Não, mas aí. Tá, dando continuidade então àquilo que eu estava falando, não sei se tu queres. Posso continuar? Assim, ó, eu acho que a Até- gente tem que fazer uma contextualização de novo, que a gente vai começar do zero, tá? E aí que a Tranquilo, gente tranquilo. tenha às 17 horas, assim, 5 para as 17 ali, 16h55, que depois eu vou falar com o Leandro e com o pessoal da PSG. Aí só Perfeito. para 40 minutos aqui daí tranquilo, tá? Só pra gente ficar redondinho. Então, se quiser se Tá. apresentar novamente, bem resumidamente, né? Então tá, eu sou professor de Geologia da URGS desde 1990, comecei em 90 como substituto, entrei no concurso em 93, fiz doutorado, mestrado em Geoquímica e Petrologia de Rochas Ígneas, terminei o doutorado em 98. E em 99 eu comecei a trabalhar com hidrogeologia e geologia ambiental. E de lá para cá, a minha ênfase em pesquisa e extensão tem sido recursos hídricos, hidrogeologia em particular, né? E geologia ambiental. Entrei no CREA pela primeira vez como representante do Instituto de Geociências, como conselheiro do CREA em 99 e fiquei lá até 2002, depois eu entrei em 2004, fiquei até 2008, depois em 2015, eu termino agora em 2020. Eu fui coordenador da Câmara várias vezes, fui o diretor financeiro, diretor administrativo várias vezes no CREA, fui coordenador nacional das Câmaras de Geologia em Minas uma vez, e também fui diretor financeiro da Muda durante 6 anos, de 2009 a 2014. Então essa é a minha trajetória dentro do CREA, sobre o CREA que a gente vai falar, né? Uhum. Dá mais essa contextualização. Então, o CREA ele foi criado em 1933 como Conselho Profissional da Engenharia e da Arquitetura, através de um decreto presidencial de 1933. Quando foi regulamentada as profissões das engenharias, várias engenharias, as engenharias tronco, digamos assim, as principais, né? A civil, a elétrica, a mecânica, a engenharia de minas, né? E ao se regulamentar essas profissões, através de um decreto, se criou um conselho de fiscalização. Os conselhos profissionais, como é o caso do CREA, eles existem para fiscalizar o exercício profissional daquelas profissões que são regulamentadas. Mas quem regulamenta a profissão não é o conselho, é lei. São leis. Sempre foi assim no Brasil e continua sendo. E a Constituição de 88 até reforçou nesse aspecto.
Na época, em 33, quando nasceu o CREA, a agronomia não fazia parte do CREA. A agronomia foi regulamentada através de um outro decreto. As engenharias e a agronomia foram regulamentadas no mesmo ano, em decretos diferentes. Os engenheiros agrônomos, eles eram cadastrados e registrados no Ministério da Agricultura. Eles não tinham conselho profissional. Eles eram registrados e habilitados pelo Ministério da Agricultura. E as engenharias e arquitetura no CREA. A geologia não existia no Brasil ainda em 1933. A geologia veio a ser criada no Brasil em 1957, quando se implementaram os 4 primeiros cursos do Brasil, né? Que foi a URGS, a USP, a Federal de Pernambuco e a UFOP. Logo em seguida entrou a UFRJ. E em 1959, o CREA, o CONFEA, já através de uma resolução, definiu quais seriam as atribuições da geologia. Só que a geologia não era uma profissão regulamentada ainda, porque não tinha uma lei que previa a geologia. Então, a geologia ela só foi regulamentada em 1962, através da Lei 4.076, 2 anos depois de terem se formado as primeiras turmas no Brasil. A primeira turma formada no Brasil de geologia foi na URGS, a turma de 1960. A turma que eu me lembro assim de formandos, o Maurício Ribeiro, o Isler, vários ex-professores nossos, né, se formaram nessa turma. Mas a profissão não era regulamentada ainda. Em 1963, em 62, quando foi promulgada a lei. Aí a profissão foi regulamentada. O que é que diz a Lei 4.076/62? Diz que os profissionais, os geólogos e engenheiros geólogos, ou a geologia e a engenharia geológica, passam a ser profissões que têm atividades específicas que são atribuições desses profissionais. E lista lá quais são as profissões. São 6, quais são as atividades. Topografia, prospecção geoquímica, prospecção geofísica, mapeamento geológico, geodésia, estudos relativos às ciências da terra, laudos e perícias judiciais. É uma lei muito simplificada, mas ali ficou formalizado, ficou sedimentado, ficou regulamentado a profissão de geologia e engenharia geológica. E um aspecto importante. Geologia e engenharia geológica são a mesma profissão. Embora existem 2 cursos com nomes diferentes, com currículos diferentes, as habilitações profissionais são as mesmas. E essa lei de 1962, ela diz o seguinte, que os geólogos ou engenheiros geólogos serão registrados e fiscalizados pelo CREA. Então, nós somos colocados para dentro do sistema CONFEA-CREA, que é onde nós temos que nos registrar e é quem nos fiscaliza. Em 1966, se tiver dúvida, vai perguntando, tá, Simone? É a questão de, tipo, os conselheiros são profissionais da área? Sim. Eu já chego na composição do CREA, tá? Tá. Em 1966, aí foi promulgada uma lei, que é a Lei 5.194, que fundiu a engenharia, a arquitetura com a agronomia. Então, até 1966 era Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura. Cada estado tinha uma sede. E a agronomia estava no Ministério da Agricultura, como eu falei para vocês. Em 1966, as profissões foram unificadas. E o CREA passou a ser Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A geologia não entrou no nome, porque a geologia ela é considerada uma profissão da engenharia. Então, nós estamos dentro da engenharia. Nós não estamos nunca estivemos nem na arquitetura, nem na agronomia. Nós sempre estivemos dentro da engenharia. Assim como está a geografia, como está a meteorologia, como está a agrimensura, são profissões que estão dentro da engenharia. Então, de 1966 para cá, o CREA passou a incorporar também a agronomia. E nós continuamos dentro do CREA, como profissão fiscalizada pelo CREA. Em 2011, os arquitetos criaram seu conselho próprio, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAL, saíram
do sistema Confea-CREA, e o CREA voltou a ser, então, CREA com um A só, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Né? Então, engenharia, agronomia e arquitetura, lá na concepção da lei, formavam 3 grupos do sistema. 3 grupos. Então, os grupos da engenharia, grupo da arquitetura e grupo da agronomia. Nós, geólogos, ficamos dentro do grupo da engenharia. A engenharia tem muitos cursos diferentes. São mais de... Bom, você sabe, né, o número de títulos de engenharia que tem no Brasil. São mais de 300. Então, são muitas áreas distintas. Dentro da engenharia existem 6 sub-áreas, subgrupos, que é o que se chama de modalidades, que são as modalidades de engenharia civil, da engenharia elétrica, engenharia mecânica e metalúrgica, engenharia química, engenharia geologia e minas. São essas 5, são 5 modalidades dentro da engenharia. Então, a modalidade de geologia e minas compreende só 2 profissões. Geologia ou engenharia geológica, que é uma profissão só, e engenharia de minas. Então, o CREA é dividido assim. Hoje são 2 grupos, agronomia e engenharia. E a engenharia tem 5 modalidades. Né? E agora foi criado mais recentemente uma aí, que é a engenharia de segurança do trabalho. Bom, primeiro, por que os geólogos ou os engenheiros têm que estar registrados no CREA? Porque, como a profissão é regulamentada, e existem atividades que, por lei, são definidas como atividades que, para o seu exercício, tem que ter habilitação, tem que ter qualificação, tem que ter formação. Né? Então, quem é que acompanha isso? São os conselhos profissionais. Então, a lei diz o seguinte, a nossa lei. Quais são as nossas habilitações? Diz que o geólogo compete. Trabalho de topografia, de geodésia, de prospecção, de mapeamento, de laudos na área de geologia. Então, só nós podemos fazer. Porque são atividades regulamentadas em lei. Isso a Constituição de 88 reforça. O que a Constituição de 88 diz? É livre o exercício de qualquer profissão, para qualquer cidadão, exceto aquelas limitadas por lei. Então, uma profissão regulamentada como a nossa tem atividades que são limitadas por lei, e só essa profissão pode fazer. Então, essa regulamentação, muitas pessoas entendem como um ônus para a profissão, o fato de existir um conselho ao qual tem que ser registrado. Existe o ônus, claro que existe o ônus de pagar anuidade, no nosso caso, de pagar RT e tudo mais, mas existe um bônus, que é muito mais importante que o ônus. Vamos falar assim, de uma forma bem transparente. Não deixa de ser uma reserva do mercado de trabalho. Porque quem não é geólogo não pode fazer geologia. E se fizer geologia, vai ser autuado por exercício legal. Então, nós temos que estar registrados no CREA, porque o CREA é que nos habilita a atividade profissional. E aqui entram, assim, dois conceitos que são importantes na formação e atuação profissional. Uhum. A capacitação e a habilitação. Quem é que capacita o profissional? É a universidade. Então, a universidade, ela nos forma, ela nos dá toda a base de conhecimento técnico, científico, para que a gente exerça a profissão. Mas só o diploma universitário, que é o que o MEC, a universidade fornece, e é registrado no MEC, ele não permite que a gente exerça a profissão. Além do diploma, além da capacitação, além da formação, nós temos que ter a habilitação. A habilitação legal, quem nos dá é o conselho profissional. Então, todas as profissões regulamentadas têm um conselho e o profissional ele tem que estar registrado para estar habilitado. Então, não adianta nada alguém de nós, digamos assim, terminar o curso de geologia, né? A gente concluímos o curso de geologia em 5, 6 anos, colamos grau, recebemos o diploma de geólogo e já vamos trabalhar, só com o diploma. Isso está fora do escopo legal. Se algum geólogo for pego trabalhando, exercendo alguma atividade que é regulamentado pela geologia, sem o registro no CREA, ele vai ser autuado por exercício ilegal. Não vai ser preso, porque não é crime, não é crime. Exercício ilegal não é crime, é uma infração. Mas ele vai ser punido com multas.
né? Entendi. Então, apenas é pecuniária, é multa apenas. Então, assim, o Emprego. que eu sempre recomendo para o pessoal? Termina, ao concluir o curso, ao colar grau, a primeira coisa, vai ao conselho fazer o registro. E só depois de estar com o registro na mão é que pode trabalhar. Eu Sim. digo trabalhar e se responsabilizar pelo trabalho que está fazendo, né? Pode assinar um relatório, pode assinar um laudo, pode assinar uma planta, pode assinar um projeto, pode assinar qualquer coisa. Uhum. Mas para assinar tem que ter habilitação no CREA. No nosso caso, além de ter o registro, que a gente renova a cada ano, o registro, esse é um ônus, a gente paga anuidade, como todas as profissões pagam, né? Hoje deve estar uns 500 e poucos reais a anuidade do CREA, né? Tem que pagar todos os anos a anuidade, né? Eu quero. Ainda tem a taxa de ART. Não sei se vocês já ouviram falar em ART, Sim, anotação de responsabilidade técnica. sim. É aí que eu queria chegar. Tipo, só para a gente concluir a questão do conselho, assim. Quem redige o conselho, então? Quem são as Ah, pessoas que então, quem é que compõe o conselho? compõem? Quem Os, é que os CREAs, eles são compostos por profissionais que atuam no mercado de trabalho, que são representantes de entidades de classe, e por representantes de instituições de ensino. Então, existem duas representações no Conselho: representantes de escolas, Aham, instituições de ensino, e representantes de entidades de classe. As entidades de classe é que indicam o seu representante que vai compor o conselho, que vai ser conselheiro na Câmara respectiva, e as instituições de ensino. Não é um sistema onde assim existe uma escolha universal, uma eleição, que todo mundo diz para o mundo. Não. Cada entidade registrada no CREA, entidade de classe registrada no CREA, tem direito a pelo menos uma representação. Então, no caso da geologia, quantas entidades de classe de geólogos tem no Rio Grande do Sul? Uma, registrada no CREA, que é a PSG, que vocês vão falar daqui a pouquinho. Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos. aham. É uma entidade registrada no CREA, ela tem um conselheiro lá. Para ter um conselheiro no CREA, a entidade tem que ter 30 sócios. Então, se tiver uma entidade de classe com 30 sócios, que tem registro no CREA, que estão em dia com o CREA, ela tem direito a um conselheiro. Então, Tá. hoje o CREA tem em torno de 80 conselheiros representantes de entidade de classe, e nós, geólogos, temos um só. Muito embora a gente tenha mais de 800 geólogos, quase 1.000 geólogos registrados no CREA do Rio Grande do Sul. Nós poderíamos ter muito mais representação se nós tivéssemos outras entidades de geólogos, associações, né? Associações de geólogos pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas como só tem uma, nós só temos um conselheiro. Então, se vocês quiserem, vocês ao se formarem quiserem participar do CREA, vocês vão ter que ir para a PSG. Tem que ser Entendi. sócios da PSG, porque para ser representante no CREA, tem que ser sócio da entidade de classe. Não pode Tá. não ser sócio, tem que ser sócio. Eu tenho. Ou, o que seria muito interessante, se vocês pudessem criar uma associação, né? Criar uma associação de geólogos de Porto Alegre. 30 associados. Registra no CREA, depois de 3 anos de atividade, consegue ter uma representação. E as universidades? As universidades têm direito a uma representação no grupo da agronomia e uma representação no grupo de engenharia. Então, todas as universidades no Brasil têm no CREA 2 representantes. Um no grupo da engenharia e um no grupo da geologia, e um no grupo da agronomia. Com exceção da URGS. A URGS tem 3. A URGS tem um conselheiro representante da agronomia, um conselheiro representante da escola de engenharia e um conselheiro representante do Instituto de Geociências. É a única universidade no Brasil, a única instituição de ensino no Brasil que tem 3. Por que tem 3? Porque essa, porque essa, porque essa vaga ela foi conseguida no judiciário. E por que foi conseguida no judiciário? Porque lá atrás, até 1968, até a reforma universitária, a geologia era escola de geologia.
A URGS tinha a Escola de Geologia, a Escola de Engenharia, e a Lei 594 fala que as universidades terão representação por escola. Então tinha uma representação da Escola de Geologia. Em 1968, a Escola de Geologia deixou de ser a Escola de Geologia e passou a ser Instituto de Geociências. E aí entrou para o Instituto de Geociências, além da Geologia, a Geografia. O CREA cancelou a vaga da Geologia, porque ele disse, não, mas agora não é mais escola. Na época, o diretor era o Formoso. Não sei se vocês conheceram o professor Formoso. Se não Sim. conheceram pessoalmente, ouviram falar. Um professor muito... Um dos primeiros, né? E até bem pouco tempo ele trabalhava lá conosco. Aham. Agora ele não está indo mais, né? Mas ele sempre foi um cara muito ativo. A universidade entrou com uma ação judicial pedindo a manutenção da vaga e conseguiu. Então hoje nós temos... Eu estou lá no CREA como representante do Geociências, não da engenharia, do Geociências. Então a nossa Câmara hoje tem eu como representante de Geociências da URGS, o professor Hansen como representante da engenharia, do grupo Engenharia da Unipampa, o professor Adelir Strider como representante do grupo de engenharia da UFPEL, e mais o Leandro Leal, que é o representante da PSG. E tem mais o engenheiro de Minas, que é o Eduardo Schmidt, representante da agência. Então a composição do CREA é essa. São conselheiros que são indicados pelas entidades de classe e pelas escolas. Que nem tu comenta que quando a gente se forma é interessante a gente se registrar logo que se forma, né? Aí eu acho que eu já vou linkar aqui a pergunta que seria, então, como que funciona para a gente se registrar, quanto que custa e o que que entraria entre muitas aspas, né, benefícios e obrigações que a gente assume no momento que a gente se registra, então, como um profissional no CREA. Bom, o registro, para quem quiser exercer a profissão de geologia, não é uma opção. É uma obrigação. Não tem como não registrar. Tem que registrar. Se quiser exercer a profissão de geologia. Se não for exercer a profissão, não precisa registrar. Então tem muita gente que termina o curso que não faz o registro porque não vai trabalhar como geólogo. Né? Pessoa que fica no pós-graduação, pessoal que eventualmente vai desenvolver outra atividade. O registro é necessário só para o exercício da atividade profissional, no nosso caso, da geologia. Quais são os benefícios? Os benefícios é que você pode trabalhar. Se você não tiver registro, você não pode trabalhar. Sim. Né? E aquilo que eu falei para vocês anteriormente. A comunidade profissional, isso é genérico. Geólogos, engenheiros, agrônomos, todo assim, é maioria esmagadora. Vê o CREA com olhos não muito bons. Não enxerga no CREA uma instituição que seja positiva para si, para a profissão. Por que não enxerga o CREA como uma instituição importante e necessária? Porque enxergam a taxa de anuidade que tem que pagar, a taxa de RT que tem que pagar, e acham que o CREA, que os conselheiros, eles têm o papel do sindicato. Os conselheiros profissionais, eles não têm papel de sindicato. Eles não estão aí para defender o profissional no âmbito trabalhista. Não, eles estão aí para fiscalizar a profissão. No momento que o conselho está fiscalizando a profissão, ele, de alguma forma, ele garante que a geologia não seja exercida por um outro profissional ou por uma pessoa leiga que não tem formação nenhuma. Então, o grande benefício do CREA para o profissional é que ele garante que só o profissional exerça a atividade que está regulamentada em lei. Porque o mercado hoje de trabalho está muito disputado. E a disputa do mercado de trabalho não é uma disputa muito honesta, né? Quem pode mais chora menos. E aí você imagina se não existe a regulamentação profissional, qualquer um sai fazendo poço artesiano, qualquer um sai fazendo remediação de área degradada, qualquer um sai fazendo diagnóstico ambiental de solo, de água subterrânea, qualquer um pode fazer pesquisa mineral, qualquer um poderia. Mas não pode. Quem é que pode fazer pesquisa mineral? Só geólogo e engenheiro de minas. Quem é que tem atribuição profissional para fazer estudos e projetos e obras em hidrogeologia? Só geólogos e engenheiros de minas. Quem é que tem atribuição profissional para prospecção geoquímica, geofísica? Geólogos de minas e agora geofísico. E geofísico nem tem atribuição porque a profissão de geofísico não é regulamentada. Então, eu diria o seguinte,
o CREA, não é que ele te dê algum benefício de forma direta. O papel do Uhum. CREA não é criar benefício, mas ele está garantindo, ele está, digamos assim, dando para o profissional aquela condição de que quem não é formado, quem não é capacitado, não vai exercer aquela atividade. Uhum. Obrigação que o profissional tem. Bom, as obrigações são éticas. Existe um código de ética no sistema que estabelece um conjunto assim de procedimentos e atitudes que o profissional tem que ter. Né? Entendi. Uhum. Eu não vou falar sobre código de ética aqui, mas todo profissional tem que conhecer o código de ética. Onde é que está o código de ética? O pessoal já pode olhar. A resolução 1002 e resolução 1004 do CONFER. Resolução número 1002 e resolução número 1004 do CONFER. Ali está o código de ética profissional. Ali está dito o que o profissional não pode fazer. Porque se ele, digamos assim, ele infringir o código de ética, ele pode ser autuado, ele pode ser denunciado por ética profissional, ele pode ser punido. E a infração à ética profissional ela é muito grave. A falta de ética é uma das coisas mais inaceitadas, digamos assim, na sociedade e no âmbito profissional. Sim. Então, a obrigação é ser ético e ser competente. É trabalhar naquilo que sabe. É não se aventurar a desenvolver atividades para as quais não está habilitado, para as quais não está capacitado fundamentalmente. Né? Para fazer o registro é muito simples, basta ter colação de grau. Cola grau no sábado à noite, segunda-feira já pode ir lá no CREA com a ata de colação de grau e encaminhar a documentação, que toda ela está disponível no site do CREA. E não é muita coisa, né? Para encaminhar o seu registro. Tem uma taxa de registro que eu não sei quanto é que é, mas não é muito cara. A taxa de registro não é muito alta. E Aham. se não me falha a memória, o CREA hoje, atualmente, ele concede um desconto de 50% na anuidade no primeiro registro. Então, a anuidade hoje é 500 e poucos reais, o formando que vai lá o CREA fazer o registro, ele vai pagar metade. E mais a Ah, taxa, não sei te precisar o valor da taxa, mas não é uma coisa muito, muito cara. E vai pagar todo ano a anuidade, aí não tem jeito, vai ter que pagar todo ano. Se não pagar a anuidade, não está habilitado ao exercício profissional. como que funciona, professor, essa questão que nem tá, tem o conselho que vai fiscalizar, né? Como que funciona essa Tu pode falar um pouquinho mais alto, que está muito baixinho, Simone. aproximar mais aqui, talvez ajude. Como que funciona a fiscalização por parte do conselho, desses profissionais que são registrados? Como é que funciona a fiscalização? Bom, então, outro aspecto importante, além do registro profissional que a gente precisa ter lá no CREA, nós, no caso, no CREA, né? Existe a anotação de responsabilidade técnica, que é a tal da ART. Isso, Eu vou introduzir rapidamente, que daí você vai entender como é que funciona a fiscalização. O que é a tá. ART? A ART é um documento que tem que ser registrado no CREA para toda obra ou serviço de um profissional. Por exemplo, digamos que você vai se formar e vai trabalhar com, bem fácil, assim, com hidrogeologia. Tá. E aí alguém te contrata para fazer um poço tubular profundo. Então você vai fazer o projeto do poço, você vai executar o poço, você vai colocar aquele poço em operação. Você tem que registrar uma anotação de responsabilidade técnica, um RT, para aquele poço. Onde isso vai descrever? Você vai colocar na anotação de responsabilidade técnica quem é que te contratou, onde é que está localizado o poço, né? O que você vai fazer. Projeto, execução, papapá, papapá, papapá. Isso tem um valor. Hoje a taxa de RT mais baixa está em torno de R$ 90. Então você vai pagar essa taxa aí, que é uma reclamação que todo mundo faz. E não deixa de ser uma reclamação justa até certo ponto, né? Porque cada serviço que você fizer, você tem que pagar uma taxa de RT. Então, a atuação profissional sem ART é uma infração legal. A ART ela foi criada por uma outra lei, em 1977, que é a Lei 6496. Até 1977 não tinha
a ART, ela foi introduzida em 1977. Mas de lá para cá, ela passou a ser um documento obrigatório. Então, uma obra, um serviço de geologia, ele só é regular se o geólogo tiver serviço, tiver registro no CREA, estiver habilitado, e se ele tiver uma RT para aquela obra. Não, você não vai trabalhar com hidrogeologia, você vai trabalhar com pesquisa mineral. Aí você vai protocolar no DNPM um pedido de pesquisa. Você tem que registrar uma RT para aquela pesquisa que você vai fazer. Porque a ART é o documento que diz o profissional que está executando essa atividade é habilitado. Só o profissional habilitado consegue fazer RT. Entendi. Então o CREA fiscaliza muito isso. Tem RT para uma obra ou para um serviço ou não tem? Vamos pegar um setor que é o mais tradicional, o mais difundido no CREA, que é a construção civil. Aí está se construindo uma casa. Nem vamos colocar um edifício, uma casa. Para construir uma casa tem que ter projeto e tem que ter um responsável técnico pela execução. Que é um engenheiro civil, um arquiteto. Digamos que seja um engenheiro civil. O que o CREA faz quando ele observa que tem uma obra civil em execução? Seja um edifício, seja uma casa, seja uma estrada, seja uma ponte, seja uma barragem. Ele vai até lá e pergunta se aquela obra tem um profissional, tem um responsável técnico. Né? Digamos que seja um poço tubular. O fiscal do CREA chega num local onde está sendo perfurado um poço tubular. Ele vai perguntar, quem é o responsável técnico? Como é que quem está perfurando o poço, o proprietário do poço, vai provar para o CREA que existe um responsável técnico? Mostrando a anotação de responsabilidade técnica. Olha, o responsável técnico é a Simone, geóloga, está aqui ó, a RT dela. Ela assinou, ela se responsabiliza por tudo. Então, uma profissão regulamentada, um profissional habilitado, ele tem o bônus, mas ele tem o ônus. O bônus é de, só eu posso fazer. O ônus, eu respondo por tudo que eu fizer. O poço não deu certo. O poço, mas o poço aqui não deu como estava planejado. Né? Por que não deu como estava planejado? Porque foi mal executado. De quem é a responsabilidade? Do responsável técnico. Entendi. Então, o CREA fiscaliza muito mais a execução de atividades por pessoas não habilitadas do que propriamente o exercício profissional. Ele chega lá no posto, tem uma RT, tá, perfeito, vai embora. Aí acontece alguma coisa, é responsabilidade do profissional. Uhum. Ele visita uma obra civil, por exemplo, um edifício. Aí ele chega no edifício e lá não tem nenhum responsável técnico. Não tem uma anotação de responsabilidade técnica de projeto e execução daquele edifício. Mas como assim? Tem que ter. Não se pode construir um edifício numa cidade sem ter um engenheiro responsável, um arquiteto. Mas não tem de nenhum deles. Aí o CREA vai autuar o proprietário da obra e a empresa que está executando a obra, porque ela está executando sem um profissional habilitado. Uma mina, por exemplo. Vamos pensar aí numa pedreira, que tem muitas aqui no Rio Grande do Sul. Uma pedreira de brita, aqui em Gravataí. O fiscal do CREA vai até a pedreira de brita, em Gravataí, e pergunta para o pessoal, quem é o responsável técnico? Não tem. Não tem? Tem que ter. A extração mineral, a lavra mineral, a extração, a produção mineral, sempre tem que ter um responsável técnico. Sempre tem que ter. Porque é uma atividade regulamentada. Lá na lei do geólogo e pelo CONFER, a partir da 5.194. Mas quem é que pode ser responsável por lavra? Engenheiro de Minas. Geólogo pode? Dependendo da lavra, pode. Então, o CREA fiscaliza muito mais a presença ou não de um profissional habilitado na atividade que está sendo desenvolvida, seja serviço, seja obra, assim por diante. Então, esse valor que é arrecadado através dessas taxas todas que são pagas, ele é basicamente para manter esses fiscais indo até as obras, indo até os empreendimentos, o valor é revertido nesse acompanhamento, nessa fiscalização, então. Toda a receita do CREA, ela é destinada à manutenção da máquina administrativa. A principal atividade do CREA é a fiscalização.
Mas tem muitas outras atividades de suporte, né? Tem registro, tem informática, tem a própria fiscalização em si, né? A máquina, CREA é uma máquina muito grande. Eu diria assim que ela é inchada, ela poderia ser menor. Mas sabe como são essas estruturas, principalmente assim do poder público, que ao longo do tempo elas vão crescendo, 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 e às vezes crescem mais do que é necessário. Mas todo recurso é para o custeio. E para eventuais investimentos em equipamentos, em formação de pessoal, em imobiliário, quando há necessidade. Né? Para vocês terem uma ideia, a receita do CREA, do Rio Grande do Sul, é da ordem de 90 milhões de reais por ano. Em torno de 90 milhões de reais. Metade disso, quase metade disso são unidades e quase metade, em torno de metade, né, são as taxas da RT. E depois tem outras vendas, outras receitas. Né? Mas 95% das receitas é unidade RT. 90 em torno de 90 milhões. Esse ano vai diminuir um pouco por causa da pandemia, mas digamos assim, em tempos normais, a receita do CREA esse ano seria em torno de 90 a 92 milhões. Tá. Pago o custeio do CREA. A gente tem umas perguntas aqui. A Thaisa perguntou por que o CREA é regional se temos uma certificação de geologia federal. Eu tenho... Sim, porque a própria Lei 5.194, quando ela vamos lá no decreto, que não me lembro o número, de 1933, que depois foi ratificado pela 5.194, ele criou o sistema Confea-CREA. O CONFIA é a entidade federal, que tem abrangência federal. O CONFEA ele não fiscaliza, ele não é executivo, ele é legislativo. O CONFEA é que faz assim, a regulamentação das leis. Ele legisla dentro do sistema. E cada estado tem um conselho regional para executar essa legislação. Mas isso tá definido na lei. Até para ter capilaridade no Brasil. Já pensou se tivesse uma sede só em Brasília, como é que ficaria? Entendi. Seria muito complicado. O Brasil é um país muito grande, né? São 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, cada estado e o Distrito Federal tem um conselho regional. Aham. Agora, as regras são as mesmas. Absolutamente as mesmas. Então, todos os critérios de regulamentação profissional, todos os critérios adotados na fiscalização, para exigência de profissional e tudo mais, é para ser os mesmos em todos os CREAs do Brasil, porque a legislação é uma só. Não existem leis estaduais. Não existem regras estaduais. Existem leis federais, que é a 5.194, que institui o sistema Confea-CREAS. Tem a 6496, que é uma lei federal, que institui a taxa de RT. E tem outras leis que regulamentam profissões, tipo a nossa lei, né? A 4.076, que é de 1962. Tá. Quais são as regulamentações? O que os CREAs podem regulamentar? Isso é muito importante. As câmaras especializadas, por exemplo, então eu falei para vocês que o CREA tem 2 grupos, agronomia e engenharia, e a engenharia tem 5, 6 modalidades. Cada modalidade tem uma câmara. Então nós temos uma câmara que cuida da área de geologia e engenharia de Minas. Nós podemos estabelecer normas de fiscalização, procedimentos de fiscalização, mas nunca criar regras novas de fiscalização. Só procedimentos para executar aquilo que está definido na lei, ou nas leis, e nas resoluções e normativos do CONFEA. Os CREAs, eles são meros executores da legislação que é definida no Congresso Nacional e no CONFEA. Então é por isso que os estados têm, né? Todos os estados têm um conselho, Tá. mas todos eles atuam sob a mesma regra. É para ter, né, o mesmo entendimento e a mesma aplicação. A gente sabe que não é bem assim, né? Porque sempre se desvia um pouquinho. Mas não deveria desviar. A gente tem mais 3 minutinhos. E daí eu vou Tá. te dar mais uma pergunta aqui, se tu consegue responder rapidinho, é da Thaisa também. Quais as implicações de assinar uma RT em outro estado sem o visto do CREA do estado estar regularizado? Então, os registros, ainda o registro é estadual. Já faz pelo menos 10 anos que o CONFEA está tentando criar
o registro nacional, mas não conseguiu ainda. Então, os registros são feitos nos estados. Para atuar em um estado, em outro estado, que não aquele do registro, o profissional precisa de um visto lá. Esse visto não tem custo nenhum. Absolutamente custo nenhum. Se ele não tiver visto lá, ele não pode fazer RT. Aí vocês vão perguntar, mas não pode fazer RT aqui no Rio Grande do Sul para executar uma obra em Santa Catarina? Não. Não. O que pode fazer num estado para expandir a outro estado é a RT de projeto. No nosso caso, eu posso recolher uma RT aqui no Rio Grande do Sul, a RT de projeto de um poço, de projeto de pesquisa. Mas eu não posso recolher aqui no Rio Grande do Sul uma RT de execução de uma obra de poço tubular, de execução de um projeto de pesquisa. Isso eu não posso. Então nem vai conseguir. Então tem que estar como visto no estado onde for trabalhar. Pode ter visto em todos os estados do Brasil. Paga uma anuidade só, num CREA só. E não precisa pagar anuidade no CREA onde ele tem o registro. Pode pagar em qualquer CREA do Brasil. Mas é uma vez só. Então tá. Bom, a gente acho que não tem mais tempo, infelizmente a gente teve um probleminha no começo ali, professor, mas te agradeço muito em nome da Petra por ter vindo aqui tirar várias dúvidas. Acho que tu já trouxe bastante informação para a gente do CREA, né? Te agradeço muito a parceria, o teu tempo. Eu acho que Ah, tranquilo, eu que agradeço a vocês. acho que E daí a gente vai sempre estou à disposição para aquilo que vocês eventualmente precisarem, tá? certo, então. Obrigadão, professor. Então tá, jóia. Agora vocês continuam com o Leandro? Isso, agora a Vocês gente começa continuam com o Leandro agora? um pouquinho, o pessoal já está querendo entrar aqui na live, então eu vou encerrar e já começo com ele. Se o senhor quiser acompanhar também, fica convidado aí para acompanhar com a Tá, gente. jóia, tá bom. Tá ok. Obrigado, Simone. Valeu, abraço. Tchau, tchau.